Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre a intensidade que você vai seguir os seus treinos, como que você vai seguir as suas séries e fazer as progressões de carga. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que uma boa intensidade de treino a gente constrói. Ou seja, se você está começando a treinar agora, você não vai chegar treinando tão pesado assim. Primeiro, porque você ainda não tem nem a técnica, nem a segurança para fazer isso. E segundo, que seu corpo ainda não tem essa capacidade. E o segundo ponto a respeito de construir essa intensidade é que você não chega no treino, primeiro exercício, primeira série, treinando pesado já. Essa intensidade ela é construída ao longo das séries e ao longo do treino. E você precisa aprender a treinar e depois aprender a treinar pesado. Primeiro vem a técnica, o exercício tem que ser eficiente, você tem que estar treinando certo. Então vem a intensidade e esse padrão de movimento ele não pode se alterar quando você coloca o peso. A amplitude talvez até diminua um pouquinho nas primeiras vezes e quanto a isso tudo bem, mas o padrão de movimento ele não pode mudar. Do mesmo jeito que você começou a série, você tem que terminar, não pode entortar, não pode roubar nem nada do tipo, a menos que você tenha sido orientado a fazer isso, porque existe sim alguns estímulos que você vai roubar um pouquinho, mas só se isso estiver específico. Como regra, o padrão de movimento ele não se altera. Um segundo ponto, muito importante, você não precisa treinar sempre até a falha. Ou seja, você não precisa falhar mesmo em todas as séries do seu treino, em todos os exercícios e em todos os treinos, pois isso daqui só vai diminuir a sua performance, só vai diminuir o seu volume de treino total no final da sessão e prejudicar a sua recuperação muscular. Existe uma intensidade adequada sim para treinar e ir até a falha em momentos específicos do treino, em momentos específicos da periodização. O que a gente vai fazer é o seguinte, na primeira série do seu treino, você vai fazer intenso, você vai chegar próximo à falha, mas existe uma, duas, três repetições ali que se você brigasse por elas, se você brigasse mesmo, você até faria. Mas na primeira série você não vai brigar por repetições. Você vai chegar até onde você faz certo, tá pesado, você tá fazendo força, mas você consegue completar o movimento. Se você fizesse muito esforço, você até faria mais uma, duas ou três repetições. Na segunda série, você já vai se aproximar mais ainda da falha. Você vai realmente brigar um pouquinho, mas você ainda consegue completar aquele movimento e você faria mais uma ou duas com muito esforço. Na terceira série, você vai fazer realmente o seu máximo. Você vai até você não conseguir. Completou, beleza. Se você tem certeza que você já não vai à próxima, ok. Mas você pode tentar para confirmar. Não deu, chegou aqui no meio e está travando. Opa, volta. Você falhou. É essa intensidade que você vai seguir nos seus treinos. E ao passar do tempo, o seu feeling ele vai ser cada vez melhor. Então, como que a gente faz para, nesse primeiro momento, já conseguir colocar essa intensidade nos seus treinos? Eu vou começar te explicando aqui o modelo de série que normalmente eu vou usar com você e dentro disso, a gente já vai aplicar esse conceito aqui. Você sempre vai fazer séries preparatórias na maior parte dos exercícios antes de começar com as séries realmente de trabalho. Essas séries preparatórias já são séries válidas. Os movimentos que você faz ali, com a carga que você faz, já contam sim um estímulo para o seu resultado. Porém, existe uma distinção bem nítida do nível de esforço e de quanto de carga você coloca nessas séries para as séries de trabalho, até porque, para fazer uma série muito pesada, a gente precisa de todo um recrutamento de fibra que vai acontecendo nas séries anteriores até você chegar na sua série máxima. Então, normalmente aqui no aplicativo, o seu modelo de séries a ser seguido, ele vai estar com as séries de aquecimento / as séries de trabalho. Normalmente eu vou utilizar entre uma e duas séries de aquecimento com você. Quanto mais frio você tiver, mais leve vai ser esse aquecimento. Ou seja, o primeiro exercício você vai aquecer mais do que no terceiro, quarto exercício, onde seu corpo, suas articulações, suas musculaturas já vão estar mais preparadas com um recrutamento de fibra melhor para executar aquele exercício. Então vamos lá. Se tiver uma de 12 / 3 de 10 a 12, vamos pegar esse modelo primeiro. Você vai fazer essa primeira de 12, em média 50% a 60% do peso que você vai utilizar na primeira série das 3 de 10 a 12. Vamos pegar aqui o exemplo do agachamento. Vamos supor que você vai agachar com 40 kg de cada lado. Então, esse aquecimento ele vai ser feito, em média, com 20, 25 de cada lado, essa primeira série. Se a gente tiver duas séries de aquecimento, por exemplo, duas de 12 / 3 de 10 a 12, ou uma de 12 e uma de 8 / 3 de 10 a 12, você vai fazer a primeira, 50, 60% da carga, você vai fazer a segunda com um pouco mais de peso. Vamos pegar o mesmo exemplo dos 40 de cada lado. Se a primeira foi com 20, 25, a segunda, 30, 32, algo assim, para depois você chegar nesse 40 já bem mais preparado. E você pode fazer mais séries de aquecimento, com o tempo você vai ter esse feeling se precisa ou não, por exemplo, uma terceira série de aquecimento, desde que você não se desgaste nela. O que você não pode é não fazer as séries de aquecimento que estão estipuladas a serem feitas. Então, se tem uma ou duas, você precisa fazer. Você não pode não fazer. O que você pode é fazer uma série a mais quando você julgar necessário. Nos exercícios que não tiver específico uma série de aquecimento, você não precisa aquecer naqueles exercícios, mas você pode, tá? Por exemplo, você fez um supino, você chegou para fazer um voador e não tem um aquecimento lá para você fazer. Você não precisa. Mas se você sentir que você quer ajustar o movimento, que você quer preparar melhor aquela musculatura, você pode fazer um aquecimento mesmo se não tiver específico.
Isso aqui também varia do tempo que você tem no dia. Mas se tá lá para fazer, tem que fazer. Se não tá, não precisa. Beleza, então quanto a essa questão do aquecimento, acho que ficou bem claro. Bora agora para as séries de trabalho. Nas séries de trabalho, continuando com o exemplo das 3 de 10 a 12. Ao passar das séries, você acumula sim uma fadiga, mas você também aumenta o recrutamento de fibras e de unidades motoras para fazer aquele movimento. Então é comum que a primeira série com carga ela seja um pouco mais difícil que a segunda. Se a segunda vai ser mais difícil ou mais fácil que a terceira, aí é relativo. Mas normalmente da primeira para a segunda você vai conseguir fazer um ajustezinho na carga. Então mesmo que seja um modelo fixo de repetições, como por exemplo 3 de 10 a 12, você consegue progredir a intensidade através da carga nessas séries. Então fica atento, porque mesmo sendo um modelo fixo, se der para você progredir o peso, progride assim mesmo. A primeira série você vai ter uma margem um pouco maior, uma distância um pouco maior da falha. Na segunda, você já vai se aproximar um pouco mais, e isso também é possível porque recrutou mais fibras. E se é para a gente se aproximar um pouco mais, talvez caia um pouquinho mais de peso aqui. E o mesmo vale para a terceira. Essa terceira série é onde a gente vai realmente definir a carga que você utiliza. Por exemplo, se a gente tem lá de 3 de 10 a 12, e na terceira série você não está nem chegando no 10. Então está pesado, você precisa regredir um pouquinho aquele peso ali. Agora, se na terceira série, que é a série que você foi até a falha, você fez 12 com facilidade, ou você realmente fez seu máximo e deu 14, deu 15, aí tá leve, você precisa aumentar esse peso. Então, você vai anotar o peso que você utiliza. Quando for esse modelo de séries fixas, 3 de 10 a 12, você anota só o peso que você utilizou na última série, mas você já sabe que talvez você começou com 5 a menos e progrediu um pouquinho e fechou com aquele peso. Mas o nosso parâmetro, ele é a última série, onde você vai realmente tentar ir até a falha, porque se você bater ou não bater aquele número, a gente sabe se o peso está bom ou não. Agora vamos falar quando tiver uma pirâmide crescente para você fazer. Uma pirâmide com repetições decrescentes e carga crescente, ou seja, 12, 10 e 8, ou 15, 12, 10 e 8. O que você vai fazer? Obrigatoriamente, à medida que as repetições diminuem, a carga sobe. Então, você vai tentar progredir esse peso de uma série para outra, mesmo que seja 1 ou 2 quilos. Aqui já está programado que você vai tentar progredir a carga entre as séries. Nem sempre vai ser possível você progredir essa carga em todas as séries. Quando isso acontecer, você sustenta a carga anterior e o número de movimentos e progride na próxima. Vamos botar isso na prática. 12, 10 e 8. Você fez 12 com muita dificuldade. Você não vai conseguir progredir esse peso para fazer 10. Se você subir esse peso, provavelmente você vai fazer só 8. Então, repete para mais um aqui, de 10 a 12, porque esse aqui já foi tão pesado, provavelmente você vai ficar entre 10 a 12 mesmo. E então você aumenta para a próxima série. Você progride de uma vez só, mas fica com aquilo guardado. Você vai anotar só 2 cargas no aplicativo. Então, na semana seguinte, você já sabe que vai precisar mudar alguma coisa ali. Talvez começar com um pouquinho a menos para poder aumentar 2 vezes, enfim. E o nosso foco nessas séries de pirâmide é progredir a carga principalmente na última série, que é onde você vai até a falha. Então, a cada 1 a 3 semanas, vamos tentar progredir essa carga na última série da pirâmide, principalmente. Depois que você já estagnou aqui nessa última série, você pode começar a progredir nas anteriores, dando mais atenção para a segunda. Está mais estagnado nessas duas, a gente começa a progredir na primeira também, entendeu? Mas o nosso progresso mesmo, de uma semana para outra, é principalmente na última série, e isso também vale para o modelo ali de 3 de 10 a 12. Se para a gente conseguir realmente construir o shape, leva tempo, leva meses, leva anos, a gente deve fazer as melhores escolhas em cada dia de treino, pensando no que mais beneficia essa jornada de longo prazo. E por que eu estou te falando isso? Porque quando você realmente já treina pesado, nem todos os treinos vão ser incríveis. Nem todas as semanas você vai bater um PR, você vai progredir a carga da semana anterior. Muitas das vezes você vai chegar no seu auge e não vai nem conseguir sustentar, você vai cair um pouquinho na semana seguinte. Talvez você vai ficar 2, 3 semanas um pouquinho abaixo do que foi esse auge aqui. E isso acontece porque a gente não é uma máquina. E o seu sono influencia na sua performance, o seu nível de estresse influencia na sua performance. Tudo que você passa na sua vida pessoal, aspectos psicológicos, emocionais, alterações de rotina, viajou, bebeu um pouco mais no final de semana, tudo isso tem interferência na intensidade do seu treino. Então, nem todos os treinos vão ser tão pesados assim. Às vezes a gente vai ter semanas de treino não tão boas e a gente precisa respeitar o nosso corpo. É muito melhor que um dia que você está muito cansado ou que você viu que seu corpo não está legal, você treine mais leve, ou talvez até 2, 3 dias treinando mais leve, mas continue treinando, do que nesse dia forçar a barra, ficar doente, abaixar a imunidade, se expor a uma lesão e perder 1, 2, 3 semanas ou até mais de treino, dependendo se você se machucar num dia que seu corpo está mais sensível. Então, a gente vai ter semanas boas de treino, semanas ótimas, semanas ruins, semanas mais ou menos. Não é uma constante, não existe isso de progredir carga toda semana, progredir intensidade toda semana.
E isso daqui é um dos principais pontos para você entender e conseguir realmente ter constância e no médio e longo prazo progredir. Cada sessão de treino importa, mas o cenário é muito mais importante do que uma sessão de treino isolada. Então, saiba respeitar seus limites. Não é todos os dias que você vai estar incrível para progredir carga. Aprende a ter esse feeling, o dia que você precisa pisar um pouquinho mais no freio, o dia que você também está muito melhor e naquele dia sem preguiça para progredir carga, mas não é uma constante. E se a cada 2 meses você tiver 2 semanas boas, 2 ou 3 semanas ótimas e 2 ou 3 semanas mais ou menos, tá incrível. Isso aqui no longo prazo vai fazer você evoluir e muito, porque na prática é assim que funciona. A gente não vive só de treino, a gente tem família, tem trabalho, tem estudos, tem outras preocupações, às vezes passa por problemas e como a gente é um só, né, tudo conectado, nossa mente, nossa parte emocional e nosso corpo, isso reflete. Dito isso, dados os conceitos que eu te expliquei aqui, bora pôr na prática, dá o seu melhor nos treinos, e dar o seu melhor, você já entendeu o que significa, não é todos os treinos serem incríveis, mas é ter esse feeling, capricha nas execuções antes de mais nada, e o que você precisar, eu tô ali no WhatsApp pronto para te ajudar.